Bem, então vamos começar aqui a parte conceitual de teoria de regressão linear, né? Eu queria colocar aqui primeiro os objetivos, né, dessa aula aqui, né? Então, os objetivos, né? A gente vai discutir o esquema inferencial, que é aplicado à modelagem de regressão linear, e também as suposições usuais do modelo de regressão linear, certo? E considerando aqui uma variável regressora, né? Uma variável regressora. Então, considerando uma variável regressora, certo? Nós vamos analisar aqui também os procedimentos que são utilizados para fazer a estimação dos parâmetros, né? E aí eu tenho aqui a técnica de mínimos quadrados e a técnica de máxima verossimilhança. E considerando também o modelo de regressão linear simples, que é o modelo com apenas uma variável regressora. E aí, por último, nós vamos fazer aí uma aplicação usando um pequeno banco de dados para fins de ilustração. Então, para começar, vamos colocar aqui esse esquema, né? Que é o que eu chamo de esquema inferencial. Então, quando a gente trabalha com regressão, muitas vezes a gente se volta à parte de inferência. Por quê? Porque quem modela, né, busca explicar uma realidade através de dados, né, e sempre que a gente trabalha com essa finalidade, a gente acaba fazendo inferências, né? É uma forma de se fazer inferências. E essa inferência aqui que a gente vai fazer, ela tem uma base em uma amostra, certo? Que é tirada aí de uma população. Essa amostra pode ser uma base de dados, uma informação quantitativa, um dado econômico, algum dado contábil, alguma informação que é tirada de uma amostra num período de tempo fixo, etc. E com dado nessa amostra, nós vamos fazer uma hipótese sobre uma modelagem, um modelo. Esse modelo é representativo, né, dessa população, certo? E o que descreve esse modelo é um conjunto de parâmetros que vão indexá-lo, né? Ou seja, vai existir ali uma estratégia paramétrica, vamos dizer assim, através de constantes que vão descrever, certo? E vão ser interpretadas também na modelagem. Esse modelo vai ser uma equação, basicamente, e essa equação vai carregar consigo essas constantes que são em tese desconhecidas. E aí a inferência sobre a população vai passar a ser feita utilizando a amostra e com base nesse modelo indexado por esse parâmetro. Então, quando a gente faz a inferência sobre os parâmetros, a gente indiretamente acaba fazendo a inferência sobre a população, certo? Então aqui basicamente a gente vai usar uma regra linear que vai descrever o comportamento médio de uma variável, e esse comportamento médio vai estar associado aí a um conjunto de constantes que vão ser interpretadas, né? E eu vou dar a devida interpretação no decorrer da aula, a gente vai discutir isso. E com base nessa indexação, nesse modelo postulado, a gente vai usar os dados, vai fazer a estimação desses parâmetros, e a estimação desses parâmetros
vai nos dar a capacidade de fazer uma inferência sobre algum aspecto populacional, certo? Como, por exemplo, a média, ou uma taxa de variação da média em relação à variação de alguma variável que está associada também à modelagem. Então, olha essa equação 1.1, né? Nessa equação, a minha variável aqui de interesse é essa que fica aqui à esquerda, no lado esquerdo dessa equação, certo? No lado esquerdo da equação eu tenho uma variável chamada de variável resposta, certo? Aqui a resposta, né? Variável resposta. Vamos colocar aqui. E também eu tenho a variável regressora, que nesse caso aqui é um modelo de regressão simples, né? Só tem um regressor, que é o x aqui, certo? O x é a variável regressora, certo? E o y é uma variável que depende do x. Ela é condicionada a esse valor de x, certo? Então vamos dizer que você queira descobrir o comportamento de gasto com consumo, né? Dado o perfil de renda, que é o exemplo aí que eu coloco no material, né? Então, no modelo de regressão simples, eu tenho uma variável regressora. E os parâmetros, né? Os parâmetros vão indexar o modelo, né? Veja que esse modelo tem 2 parâmetros. Então eu estou equacionando o y a uma estrutura linear, porque isso aqui, quem lembra aí de uma reta, né? A estrutura de uma reta, ax mais b, vamos pensar assim. A estrutura de uma reta, né, se assemelha aqui a essa estrutura aqui, onde beta 1 está fazendo o papel de B e o beta 2 está fazendo o papel de A. Mas, nesse modelo, a gente não acerta 100%. Né? Então, se acrescenta aqui uma variável que tem um padrão aleatório e é chamada de erro, certo? É o erro do modelo. Isso aqui é o erro do modelo. É um erro aleatório, certo? Uma coisa interessante é que a gente faz coloca essa colocação sobre erro, né? E a gente sabe que erro é uma coisa que a gente deseja que seja minimizado, né? Então, se a gente for trocar em miúdos aqui, falando de uma forma assim mais simples, esse erro é colocado aqui com uma estrutura de simplicidade, para simplificar a modelagem, não para atrapalhar, né? E aí, vamos pensar aqui que o erro seria nosso Gasparzinho, que é o nosso... A gente não enxerga os erros, mas a gente sabe que ele não é para atrapalhar, né? Então é um erro aleatório, é como se fosse um fantasminha aqui, camarada, né? Então, na regressão linear simples, a estrutura, né, da equação geral é essa. A variável resposta fica condicionada ao regressor, que é único, só tem um regressor, e a estrutura segue um padrão linear acrescido, né? Essa parte aqui que envolve a reta, né, que é o beta 1 mais o beta 2x, é o que a gente chama de preditor linear, né? Isso aqui em azul é o que a gente chama de preditor linear, né? Preditor linear, vamos botar aqui. Preditor linear. Então, o preditor linear mais o erro, né?
Aí, esse preditor linear precisa ser estimado, porque eu não conheço nem o beta 1 nem o beta 2 aqui, certo? Então, o meu esquema inferencial, ele partiu primeiro de uma base de dados, onde se tirou uma amostra, né, da informação que você deseja estudar. Eu fiz uma hipótese de que a relação entre o valor que eu quero estudar, que é a variável, e a variável com a qual ela depende, né, é uma relação linear nessa predição, né, acrescida desse erro. Esse erro, ele é um erro aleatório e ele é um erro bem comportado, de forma que ele tem média 0 e na suposição usual, né, do modelo de regressão, ele tem variância constante, certo? Então, é um erro onde na média ele é 0 e a volatilidade dele, a variância, a dispersão dele, certo, é constante. Isso é o que a gente chama de homocedasticidade. É o padrão de variância constante dos erros, tá certo? Então, observe aqui a equação 1.1 e observe essa estrutura aqui, que ela agora está em termos de valor esperado. Uma vez que a média do erro é 0, quando eu faço a média da soma, é a soma das médias, então a média de uma constante é ela mesma, que é o beta 1. A média do beta 2x é o beta 2x, porque isso aqui é fixo, certo? Isso é conhecido. Quer dizer, conhecido não, é desconhecido, mas é fixo. Não é uma variável. Essa parte aqui não é aleatória, o aleatório é o erro. O que vai fazer o y ser uma variável aleatória é a parte randômica associada aos erros, certo? Então, no esperado, a variável y condicionada a esse x se comporta como uma reta, de forma que você consegue, se a gente conseguir estimar o beta 1 e o beta 2, né, a gente, quando estima, a gente coloca chapéu, né? Então, eu vou botar um chapéu aqui para estimar essa média. Então, quem não conhece na estatística, bota chapéu, certo? Então, a gente bota o chapéu para significar que estamos estimando, né? Uma vez que eu não conheço beta 1 nem conheço beta 2, eu preciso de algo que seja confiavelmente aproximado desses valores. E aí, esse é o processo de inferência, certo? Eu vou utilizar a amostra para encontrar as fórmulas do beta 1 chapéu, do beta 2 chapéu, e conhecendo beta 1 chapéu e beta 2 chapéu, vou poder utilizar os dados para calcular, né, o beta 1 chapéu mais o beta 2 chapéu x e, consequentemente, estimar a média a um dado nível de x, certo? A média da variável y a um dado nível de x, certo? Então, só lembrando aqui, né, o objetivo aí da regressão linear. O destaque aqui, ó. Qual é o objetivo da regressão linear? Estudar o comportamento de uma variável de interesse, chamada variável dependente, é o que está do lado esquerdo da equação, certo? Aqui, na equação 1.1, quando, certo, esse comportamento é atrelado ao comportamento de outras variáveis ditas regressoras. Nesse caso aqui, o modelo de regressão é simples, só tem uma variável regressora. Tratamos então de uma relação linear que traduz a esperança condicional da variável dependente dados os valores dos regressores, certo? Essa é a ideia fundamental aqui na modelagem de regressão linear. Então, eu já falei aqui também a questão do padrão de variância, né, desse erro, que quando é constante, a gente chama o modelo de homocedástico, certo? E quando essa variância não é constante, a gente chama de modelo heterocedástico. Então, só fazendo
uma observação aqui, eu vou colocar aqui agora, ó, esse comentário. Olha lá, o padrão de dispersão das curvas, as curvas de densidade, e aí eu vou colocar também aqui um exemplo. Imagina aqui esse gráfico, certo? Em que eu tenho, eu tenho aqui vários níveis de gasto dado o perfil de renda. Então você tem aqui num eixo, esse aqui é praticamente uma visão tridimensional aqui, né? Então você imagina aí que isso fosse uma coisa meio tridimensional. Eu tivesse aqui um eixo que descreveria o gasto com relação à renda. E nessa diagonal aqui eu traçaria, certo, os pontos que ligam aí as médias, né, que são os centroides. Então observa aqui, ó, tem um ponto médio aqui, tem outro ponto médio aqui, tem outro ponto médio aqui, certo? Observe que essa primeira densidade ela está bem achatada, porque, né, o perfil de renda também está numa região mais limitada, né, de baixa renda. Já ampliando-se aqui o horizonte da renda, né, vamos dizer assim, né, é que eu estou mostrando o gasto, né, mas vamos pensar aqui o seguinte, ó. Nessa região aqui, ó, você está comprimindo, né, a interseção de uma renda baixa com um gasto baixo, certo? Então essa curva vai descrever o padrão de uma pessoa que tem uma baixa renda, mas também não vai poder gastar muita coisa porque não tem muito com o que distribuir esse gasto. Então essa curva ela vai passar a ter uma dispersão menor no entorno da média, certo? À medida que você vai aumentando o padrão, né, o padrão de renda, aí você vai tendo uma dispersão maior, certo, no entorno da média. Não sei se está dando para vocês entenderem aqui, né, nesse gráfico aqui, ó. Olha como a dispersão no entorno da média aumenta aqui, e aqui você tem ainda mais. Isso aqui é um exemplo. Aqui você tem uma dispersão bem baixinha, ó, certo? Porque no começo da distribuição você tem o perfil de pessoas com baixa renda e obviamente um gasto menor. As pessoas que têm um padrão de renda maior vão poder gastar com mais coisas. Então a distribuição desses gastos vai ser mais dispersa no entorno da média. Seria o caso aqui desse terceiro gráfico. Observe que isso é o que a gente caracteriza como heterocedasticidade. O nome é bem esquisito, mas é assim que se pronuncia. Vou escrever aqui para vocês, ó. Heterocedasticidade. Esse é o padrão de variância não constante, né? No modelo de regressão linear, uma das suposições básicas é que o modelo seja homocedástico. Mas a violação da homocedasticidade é a heterocedasticidade, certo? Que é a mesma coisa que dizer variância constante, certo? Variância dos erros constante. Variância dos erros. Erros com variância constante. Aliás, isso é homocedasticidade. A heterocedasticidade, erros com variância distinta, né? Distintas. Erros com variâncias distintas, certo? Isso é a heterocedasticidade. O contrário disso, homocedasticidade.
Perfeito? Ó, o padrão de dispersão das curvas é definido pela variância da distribuição associada aos dados. Assim, quanto maior for a variância, maior será o perfil de renda. Quando observamos alterações na variância da distribuição da variável condicional, certo? Denotamos essa característica por heterocedasticidade. Caso contrário, tem-se homocedasticidade. No caso do modelo de regressão em questão, temos um modelo heterocedástico aqui embaixo. Vale notar também como as médias condicionais, que são os pontos marcados, né, esses pontinhos aqui, ó, né, eles seguem uma tendência linear com o nível de renda, e essas médias podem ser calculadas utilizando a equação da reta, né, essa expressão daqui, ó, certo? Encontramos os betas e colocamos o chapéu, substituindo os valores amostrais, encontramos as estimativas, certo? Essa é a sequência. Então, as suposições do modelo, né? Vamos pegar aqui as duas suposições aí que a gente tem aqui inicialmente, certo? E é importante vocês ficarem ligados nessa parte conceitual envolvendo essas suposições. Olha lá. Linearidade do impacto de x sobre a média condicional de y. Essa hipótese pode ser deduzida se a gente assumir os erros com média zero. Então, uma vez que os erros têm média zero, nessa equação aqui, passando o valor esperado, sobra apenas a reta de regressão, certo? Segunda suposição, variância constante, é o que a gente chama de homocedasticidade, certo? Bem, essas são as duas suposições assim iniciais que eu estou mostrando aqui. Vamos expandir esse rol de suposições que vão descrever aí o modelo de regressão linear simples. Olha lá. Deixa eu copiar de novo aqui. Vamos lá. Então vou colocar mais suposições. Primeira, linearidade, ou seja, a média de x é uma reta, a média de y, a média condicional de y dado x é uma reta de regressão. Isso aqui a gente consegue quando a gente assume que os erros possuem média zero, né? Erros com média zero, certo? Variância constante, e aí eu vou chamar a variância de sigma ao quadrado, certo? Então, o sigma ao quadrado vai ser a variância dos erros. Esse sigma é uma constante finita. Isso aqui representa a notação para dizer que isso aqui é uma constante positiva e finita, certo? Ela é maior que zero porque ela é positiva, e ela é menor que o infinito, significando que é uma constante finita, certo? Isso aqui é o que a gente chama de homocedasticidade. Homocedasticidade. A terceira suposição, ela é importante também aqui, para a gente levar aí na regressão linear, é a suposição de que os erros são não correlacionados. Então, não tem correlação serial nos erros. Geralmente esse tipo de correlação vai acontecer com dado de série temporal. Aqui a gente está com dado de corte transversal. É uma análise feita considerando uma fatia do tempo, sem considerar o efeito vizinho, certo? Ou seja, a correlação entre um y e outro, ela aqui é nula, certo? Quaisquer que sejam dois pares de observações, certo? Dessa variável y. A suposição S4, ela é uma suposição assim, para garantir a existência dessa reta, eu tenho que ter pelo menos duas observações. Na regressão múltipla, essa suposição vai envolver aí
um determinante, né, a existência de uma matriz inversa, né, da matriz, de uma matriz que envolve a matriz do modelo, mas aqui na regressão simples é simples assim. Para ter uma reta tem que ter 2 pontos, então preciso de no mínimo 2 observações. E a suposição S5 diz que a distribuição dos erros é normal, ou simplesmente a distribuição do y é normal. Essa suposição S5 ela é útil para a gente fazer inferência via intervalo de confiança e teste de hipótese, tá certo? Para o momento, a gente nem precisa dela, tá? Mas vamos colocar ela aqui no rol de suposições. Então, vocês precisam ficar atentos que num modelo de regressão linear, com todas essas suposições sendo verificadas, né? Linearidade, variância constante, ausência de correlação serial, garantindo que existe uma quantidade de dados suficiente para se estimar uma reta de regressão e, por último, aí a normalidade. Isso aqui seria o modelo protótipo perfeito, de um modelo de regressão linear. É lógico que a gente pode violar a suposição S1, é só a gente assumir uma equação errada e isso viola aí fortemente a veracidade aí dessa nossa busca por uma estimação e um resultado interessante aí nas estimativas. A variância dos erros pode ser heterocedástica, o comportamento dos erros, eu acabei de mostrar um exemplo. Né? Eu posso ter correlação serial, então essas coisas podem ser violadas, mas aqui eu só vou mostrar um protótipo de um modelo perfeito. As violações dessas hipóteses a gente vai trabalhar de forma passo a passo, né? Lá na frente. A posteriori a gente vai ver isso com mais detalhes. Vamos considerar aqui esse gráfico. Aqui eu tenho uma reta que está sendo estimada aqui como sendo 10 mais 10x. Vamos imaginar que isso aqui seja uma reta que representasse aí o consumo médio dado a renda, dado o perfil de renda. Então, se isso aqui fosse o consumo médio dado a renda, ao nível de renda 0, você teria que ter no mínimo uma quantidade a consumir no esperado. Isso aqui é o que a gente chama aí de consumo autônomo. E também é interessante saber, né, se esse X, se esse nível de renda aumentar de 1 unidade, e essa unidade aqui a gente entende o infinitesimal como uma unidade, né? Então a variação unitária no perfil de renda, em que afeta a esperança dessa variável de consumo? Aí aqui a gente está tratando de uma taxa de variação dessa média em relação ao x, que é a derivada, né, a derivada da esperança condicional em relação ao x. Aqui a derivada da esperança condicional em relação ao x. Essa derivada vai ser o 10. Isso aqui é igual a 10. Né? E aí, nesse caso, cada acréscimo unitário na renda do indivíduo impacta em 10 unidades de unidade monetária no esperado de gasto adicional. Né? Então a contribuição é positiva e ela é de 10 unidades monetárias. Nesse caso, é o que a gente chama de propensão marginal a consumir. Certo? Propensão marginal a consumir. Propensão marginal a consumir.
certo? Seria essa a interpretação aí, basicamente aí, modelo de regressão simples, certo? Modelo de regressão simples. Né? A próxima etapa é a gente falar de como que a gente vai estimar esses parâmetros, né? Quais são as técnicas que são mais usuais aí na literatura com a finalidade de estimar essa reta de regressão, porque estimando os parâmetros, encontrando estimativas para o beta 1 e para o beta 2, eu estarei encontrando uma estimativa para essa reta de regressão, certo? Então, aqui eu vou destacar, certo, o seguinte. Deixa eu pegar aqui esse resumozinho aqui que está no material. Vamos dar uma lida aqui, certo? Então vamos lá. Como sabemos, não temos conhecimento do beta 1 nem do beta 2, certo? Sendo necessário que a gente obtenha, que nós obtenhamos boas estimativas para essas constantes que indexam o meu modelo, o modelo de regressão simples. E aí, nesse caso, a sugestão é se utilizar o método de mínimos quadrados. Eu chamo aqui de método de mínimos quadrados, mas muitos livros vocês vão encontrar o nome método de mínimos quadrados ordinários. Só que a palavra ordinário vem porque em inglês, isso aqui em inglês é o que chama de OLS. OLS, assim, OLS. Ordinary Less Square, né? Esse ordinário em inglês significa uma coisa assim, usual, normal, assim, básica, assim, vamos falar básico, assim. Então, aí aqui quando a gente traduz para o português fica uma palavra feia, né? Então aí eu não uso a palavra ordinário. Eu chamo simplesmente método de mínimos quadrados. Esse método ele foi proposto aqui por Carl Friedrich Gauss, 1795, publicado pela primeira vez por Andrei Legendre, 1805. Aqui a referência, certo? Então essa estimação por mínimos quadrados, ela tem por objetivo o quê? Minimizar a soma, olha lá, vou colocar aqui, ó, minimizar a soma dos erros quadráticos do modelo. Minimizar a soma dos erros quadráticos do modelo. Né? Então, se a gente tiver o parzinho yi e xi, que são os nossos pares, né, de variável dependente e variável independente, variável regressora, eu posso simplesmente definir o erro como sendo a diferença do verdadeiro y ao, né, a parte da predição linear, que é a esperança, né, do y. Essa diferença é o que a gente chama de erro, né? Porque na equação, se você olhar, a equação diz que o y é o y. Ó, se a gente voltar lá para a equação, ó, a equação diz isso, que o y é o beta 1 mais o beta 2x mais o erro. Então o erro é o y menos a reta de regressão, certo? É basicamente assim, tudo por definição. Ok, vamos lá. Então se eu tenho aqui os parezinhos de y e x, eu consigo calcular os erros por observação, e o método utiliza esse esquema de trabalhar com a soma
dos erros quadráticos, e essa soma se escreve dessa maneira. Ó. A soma depende do beta 1 e do beta 2, é a soma dos erros ao quadrado, que é o y menos o beta 1 mais o beta 2x. Veja que eu estou botando um parêntese aqui, né? Menos a reta de regressão. Tudo isso é elevado ao quadrado, uma soma dos quadrados dos erros. Aí o que a gente vai fazer? Minimizar a soma dos quadrados dos erros. Quando a gente minimiza a soma dos quadrados dos erros, a gente, lembrando lá do cálculo, calcula as derivadas parciais, né, em relação aos betas, e igual a zero. Tem um errinho aí no material de vocês, que eu postei, eu fiz essa correção aqui, e eu fiz essa correção e já vou subir também a nova versão do material. É só botar um 2 aqui. Tinha 2, estava faltando N, né? Então tudo isso aqui é obtido fazendo essas derivadas. Isso aqui é a primeira, vai dar uma equação, e a segunda equação é a segunda derivada parcial igual a zero. As derivadas são calculadas de forma semelhante a uma derivada normal, só pensando que se você está derivando o S em relação ao beta 1, o beta 2, eita, aqui também tem outro errinho, tem um errinho aqui também que é o beta 2, é beta 1 e beta 2 aqui. Eu vou fazer essa correção aqui. O que a gente vai fazer? Derivar parcialmente igual a zero. Qual o resultado? Aí eu não vou exigir que vocês façam essa conta, mas embora que não seja tão complicado, mas o resultado disso aqui é um sistema, né, veja que tem duas equações, é 1.3 e 1.4, e tem duas variáveis, que é o beta 1 e o beta 2 chapéu. E nesse caso, eu estou colocando um chapéu nos betas, por quê? Porque quando a gente iguala a zero, não são mais os betas, e sim os estimadores dos betas. Então coloca-se o chapéu, porque quem obedece essas equações são os estimadores de mínimos quadrados, do beta 1 e do beta 2. Certo? Então se a gente pegar essa primeira equação aqui, ó, se a gente pegar essa primeira equação aqui, o que vai acontecer, né? Eu posso simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 2 com esse 2, ó, que dá zero, né? Posso dividir tudo por 2. Vai sobrar o que? N beta 1, certo? Essa soma aqui do y, né? Aí vamos lá, eu vou escrever aqui, ó, N beta 1 chapéu mais beta 2 soma de xi igual, né? Igual a soma dos yi. Certo? Aí vamos dividir tudo por n, né? Aí vai ficar beta 1 chapéu mais, aí veja, a soma do x sobre o n é a média de x. Beta 2 chapéu x barra, né? Tudo isso igual aí a soma dos y sobre o n, que é y barra, que é a média dos y. Então se você olhar a fórmula do intercepto, do estimador do intercepto, vai ser beta 1 chapéu igual ao y barra menos o beta 2 x barra, certo? Essa é a fórmula do beta 1 chapéu. Ok? Então a gente veja aí nesse caso y barra e x barra, se a gente jogar os dados aqui dentro, isso vira uma estimativa. A fórmula geral,
utilizando uma amostra, assim, sem ser uma amostra teórica, vamos dizer assim, né? É o que a gente chama de estimador. Quando a gente substitui os valores amostrais e encontra o valor pontualmente ali, é o que a gente chama de estimativa, né? Existe essa diferença aí entre o estimador e a estimativa, que é importante que vocês saibam. Pronto, então fica assim, né? Beta 1 chapéu, y barra, menos beta 2 chapéu x barra, e o beta 2 chapéu vem da segunda equação, certo? É só vocês olharem aqui, ó. Se vocês olharem aqui a equação 1.4, dá para tirar esse 2 aqui, ó. Tem todas as parcelas, né? O que sobra? Beta 2 chapéu, soma de xi quadrado, mais beta 1 chapéu, soma xi, certo? Igual a soma xi, yi, certo? Vamos substituir a expressão do beta 1 chapéu aqui dentro, né? Quem é o beta 1 chapéu, né? Beta 1 chapéu é y barra, menos beta 2 chapéu x barra. Aí agora, fazendo a substituição aqui, eu vou ter beta 2 chapéu, soma xi quadrado, mais o y barra, menos o beta 2 chapéu x barra, tudo isso vezes a soma de xi, tudo isso igual a soma de xi, yi, certo? Eu vou aqui para cima, deixa eu cortar esse espaço aqui, vou lá para cima. Aí olhando aqui essa equação, o que a gente tem, né? Beta 2 chapéu, soma xi quadrado, mais, aí vai aparecer aqui, ó, y barra, soma xi, menos, aí veja só que beta chapéu 2 aqui está constante, o x barra também é uma constante aqui, né? E vezes a soma do xi. Então vai ficar beta 2 chapéu x barra, a soma de xi. Isso igual a soma de xi, yi. Certo? Aí agora o que eu vou fazer, né? Observe que a soma de xi é n vezes a média. Que a média de x barra é a soma de xi sobre o n. Então eu vou ter aqui, ó, aqui a mesma coisa, também vai aparecer soma de xi aqui, ó. Então eu vou ter beta 2 chapéu, soma de xi quadrado, mais y barra, n x barra, menos beta 2 chapéu, aqui tem um n, ó, n x barra ao quadrado, porque vai dar nx barra vezes x barra, nx barra ao quadrado. Isso aqui igual a soma de xi
YI. E aí agora o que a gente vai fazer? Ó? Vamos explicitar o beta 2. Beta 2 chapéu igual, né? Eu vou usar a cor vermelha aqui. Talvez fique melhor. Beta 2 chapéu, né? Aí você vai ter, ó, tem a soma de xi ao quadrado menos, né, o nx barra quadrado. Então vai ser beta 2 aqui, ó, vezes xi quadrado menos nx barra quadrado. Isso vai ser igual, aí você tem aqui a soma do xy menos n x barra y barra. Soma de xy menos n x barra y barra. Então quando a gente pega essa equação aqui, ó, e explicita o beta 2 chapéu, cai exatamente na expressão, né, covariância de xy sobre a variância de x, né? Porque se você fizer lá as expressões equivalentes de variância de x e de covariância de xy, a gente vai chegar nisso aqui, variância de x. Certo? E aí são as expressões que aparecem como resultantes, né, da estimação por mínimos quadrados. Covariância de xy sobre variância de x, né? E o beta 1 chapéu é o y barra menos o beta 2 x barra. Certo? Então, a título de curiosidade aqui, ó, se a gente utiliza, né, valores aqui, por exemplo, se eu utilizar aqui dados, eu posso substituir esses dados, um grupo de y com um grupo de x, os pares, né? Eu obtenho aí as estimativas de mínimos quadrados para o consumo autônomo e para a propensão marginal a consumir. Isso se esses dados são hipotéticos, né? Obviamente que isso não reflete nenhuma realidade, é apenas uma representação aqui a título de exemplo, tá certo? E aí quando a gente faz essa estimação por mínimos quadrados, a gente incorre aí a erros, né? Esses erros a gente assume uma certa aleatoriedade, um padrão de aleatoriedade com média zero e um padrão de dispersão que pode ser ou não constante, a depender da suposição de homocedaticidade ser ou não violada, né? E aí a gente pode finalizar aqui esse gráfico, finalizar aqui o exemplo com este gráfico, né? Onde aqui eu tenho as observações do x, as observações do y e a reta de regressão estimada, que estaria aqui representando um centro de gravidade nessa nuvem de pontos, mas os pontos eles se dispersam no entorno da média, né? Pode ver aqui. E a gente sempre incorre a erros, né? Porque existe uma distância entre a reta e o ponto onde está a verdadeira observação, né? Isso é o que a gente chama de resíduo, né? São os resíduos. Observe que aqui eu tenho um chapeuzinho no U, né? Justamente porque o resíduo
é a reflexão dos erros, é o que a gente enxerga dos erros, são os resíduos. Então, numa modelagem, após as estimações, é importante analisar os resíduos, porque os resíduos vão dizer o comportamento dos erros. Se os resíduos tiverem média zero, por exemplo, é um bom sinal de que os erros têm média zero. Se os resíduos não tiverem um comportamento de média zero, é um sinal de que a primeira suposição estaria sendo violada. E isso é algo indesejável numa modelagem de regressão. Tá certo? Olha aí o quadrinho para a gente relembrar o melhor da história. A reta de regressão no modelo de regressão simples. Com as expressões beta2 chapéu e beta1 chapéu, podemos obter estimativas, né, para essa regressão, uma estimativa para essa reta de regressão linear, certo? No modelo de regressão simples. Os resíduos da regressão representam as estimativas dos erros, sendo calculados pela diferença entre o valor observado e a predição, utilizando a reta de regressão estimada. Tá certo? É isso aí. Olha lá. A gente sabe que no modelo de regressão linear com as hipóteses perfeitas, né, a suposição é que o sigma é constante. O modelo é homocedástico. E o estimador de sigma vai ser dado pela soma, né, dos quadrados dos resíduos. Observe aqui, vejam a fórmula do sigma chapéu. YI, verdadeiro valor de Y, menos a reta estimada, resíduo. A soma dos quadrados dos resíduos ao quadrado. A soma dos quadrados dos resíduos. Dividido por n menos 2. N é o tamanho da amostra, 2 é o número de parâmetros estimados. É importante observar que nessa estimação da variância a gente perde graus de liberdade por causa da estimação da média. Na estimação da média a gente precisa estimar 2 parâmetros. Então, o número de parâmetros do modelo é o número de graus de liberdade perdidos. Isso aqui tem a ver com o sistema linear que a gente utiliza, colocando aí uma equação a mais para estimar o sigma, né, o sigma chapéu. Então esse valor n-2 representa o número de graus de liberdade utilizados na estimação da média condicional. Para esse caso, para estimar a média condicional, temos primeiro que estimar os parâmetros beta1 e beta2, perdendo dois dos n graus de liberdade disponíveis. E aí ficamos com n-2 graus de liberdade. E a soma dos quadrados dos resíduos, denotando ela por SSE, a fórmula da variância estimada, né, do estimador da variância, é a soma dos quadrados dos resíduos sobre n-2, certo? É isso aí. Observações sobre os estimadores de mínimos quadrados, né? Observação importante aí. Olha lá. Propriedade 1. São não viesados, de forma que a média deles é exatamente o verdadeiro valor do parâmetro. A média do beta-i chapéu é o beta-i e a média do sigma quadrado chapéu é o sigma quadrado. São consistentes no sentido de que em grandes amostras as variâncias são aproximadamente nulas. Ou seja, quanto maior o tamanho amostral, menos você se preocupa com dispersão nesses estimadores. Terceira propriedade, são eficientes, no sentido de que possuem variância mínima. E aí, essas propriedades, né,
algumas delas assintóticas, né? Essa segunda P2 é uma propriedade assintótica. Uma propriedade ela é assintótica quando ela vale em grandes amostras, né? Em amostras de tamanho grande, né? Então vamos colocar aqui mais um comentáriozinho, certo? Vou colocar aqui mais um comentáriozinho. Olha lá. A propriedade P2, que é a propriedade de serem consistentes em grandes amostras, reforça que em grandes amostras os estimadores tendem a reduzir dispersão nos entornos de suas respectivas médias, sendo, portanto, uma propriedade assintótica muito importante. A propriedade P3 equivale a estarmos escolhendo estimadores com um grau de variabilidade de tal maneira que, havendo outras escolhas possíveis, essas apresentam variância superior, não sendo escolhas melhores que as eficientes. Então o estimador ele é eficiente. Em outras palavras, se suponha que você tenha um estimador para esse beta 2 que seja não viesado, né? Se esse estimador ele também é linear, a variância dele vai ser maior ou igual que a variância do estimador de mínimos quadrados. Esse é o resultado conhecido como teorema de Gauss-Markov, o qual enuncia que os estimadores de mínimos quadrados, né, são os melhores na classe daqueles que são lineares e não viesados, certo? Isso tem um acrônimo na literatura que chama de BLUE, mas BLUE não é de azul. Embora que seja uma coisa boa, o azul é sempre uma cor boa para representar algo bom. Mas o azul aqui significa o quê? Best Linear Unbiased Estimator. O melhor estimador não viesado na classe dos lineares. O melhor estimador linear não viesado. Certo? Isso é uma propriedade importante para a gente saber, né? Então, mínimos quadrados reduz aí a estimadores com boas propriedades. Essa é a conclusão aqui dessa história. Lá no material tem as fórmulas também, né, das variâncias, né, desses estimadores, quando nós temos aí a regressão linear simples, certo? Então também tem as formulazinhas para deduzir as variâncias, né? Variância do beta 1 chapéu está aqui. Variância do beta 2 chapéu também tem a fórmula. Covariância entre beta 1 e beta 2. Sob normalidade, variância do sigma ao quadrado chapéu, certo? Então, se a gente não conhece o sigma, a gente bota o chapéu. Então aqui na formulazinha do sigma, e o sigma chapéu é a soma dos quadrados dos resíduos dividido pelo número de parâmetros, o tamanho da amostra menos o número de parâmetros. Então todas essas fórmulas podem ser estimadas sob o desconhecimento dessa variância e utilizando-se a fórmula do sigma 2 chapéu, dada por soma dos quadrados dos resíduos sobre tamanho da amostra menos número de parâmetros. Nesse caso aqui são 2 parâmetros, regressão linear simples, tá certo? E aí tem que substituir esse sigma ao quadrado chapéu aqui em cada uma dessas expressões para se chegar nas estimativas, né? E aí tem alguns resultados também importantes, ó. Quanto maior for o valor de sigma, maiores as variâncias, porque o sigma está no numerador aqui das variâncias. Quanto maior a variabilidade dos regressores, menores serão as variâncias, né? Ou seja,
Quanto melhor você escolhe os regressores, isso é bom para a variabilidade das estimativas de mínimos quadrados, porque elas se reduzem. E essas variâncias, né, elas decrescem com o tamanho da amostra, com o aumento do tamanho da amostra. Ou seja, a propriedade dos estimadores é a consistência, né? Então tem esses detalhes aí que é importante vocês ficarem atentos sobre propriedades dos estimadores de mínimos quadrados. Vou colocar aqui só um quadrinho para reforçar o que a gente acabou de discutir. Olha lá. Beta 1 e beta 2, chapéu, estimadores de mínimos quadrados para os parâmetros da reta de regressão linear. Válidas as suposições S1 e S4. Erro, modelos corretamente especificado, variância constante, erros não correlacionados, tem que ter pelo menos 2 observações, né? A gente não usou a normalidade aqui ainda. Teorema de Gauss-Markov, só com as suposições S1 e S4 a gente já consegue garantir o teorema de Gauss-Markov. O que é que o teorema de Gauss-Markov garante? Que os estimadores são os melhores na classe dos estimadores lineares e não viesados para esses betas. Na literatura, essa propriedade é identificada com o acrônimo BLUE, que significa Best Linear Based Estimator. Melhor estimador na classe dos lineares não viesados para os betas. Certo? Vou agora mostrar aqui um exemplo aplicadinho para a gente encerrar a aula, tá certo? Então vou projetar até o próprio material aqui. O exercício deste exemplo consiste em explicar o gasto médio mensal familiar como função dessa renda semanal, que é o X. Y gasto, renda X. Para tanto, utilizamos os dados da tabela 1.1. Essa tabela está aqui. Depois vocês podem colocar aí os valores aí no computador. Pode até pegar o chat GPT e mandar ele rodar uma regressão. Ele vai fazer isso na boa. Para tanto, a gente utiliza esses dados e roda, são 40 observações, né? E roda o modelo de regressão, né? E os resultados da regressão são esses, né? A gente estima aqui, ó. E aí se faz aquela conta, obviamente, que quando você tem muitos dados, fica inviável se fazer esses cálculos manualmente. É por isso que uma disciplina dessa precisa do apoio computacional, certo? Então, eu já estou mostrando aqui os resultados, né, mostrados aqui no R, onde eu já vejo aí o intercepto de 40,76, uma inclinação de 0,12 e aqui os respectivos desvios padrão dessas estimativas, tá certo? Então, são as raízes quadradas dessas variâncias estimadas. Então você tem uma estimativa de intercepto de 47,6, que nos fornece o gasto médio mensal gerado quando a renda é nula, é o consumo autônomo, certo? Nesse caso, um benefício social poderia estar estimado em $40. Isso é uma coisa antiga também, esse dado não é atual, né? A estimativa da inclinação, que é 0,12, informa que a cada unidade monetária crescida na renda, né, desse indivíduo, o gasto médio mensal é acrescido de 0,12 centavos de dólar. Então, basicamente aí a interpretação dos parâmetros, né? Então, vejam que a gente varreu aí toda a parte conceitual da regressão simples, até a gente chegar aqui num exemplo aplicado, onde a gente estima e interpreta os resultados da estimação, tá certo? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Tem essa parte aqui da máxima verossimilhança, é só um detalhe, né?
aqui na estimação por máxima verossimilhança. Aqui depois vocês podem dar uma olhada aqui. Os estimadores de máxima verossimilhança para os betas não para os betas são os mesmos que os de mínimos quadrados, mas o da variância ele é viesado em pequenas amostras, mas em grandes amostras se comporta de forma semelhante. Então, na regressão linear, o método de mínimos quadrados acaba dando um estimadores superiores ao de máxima verossimilhança, embora que em grandes amostras os estimadores de máxima verossimilhança têm propriedades muito satisfatórias, propriedades assintóticas muito boas. Então, assim, aqui a gente vai ficar com os estimadores de mínimos quadrados, embora que em outras ocasiões, onde os procedimentos de estimação envolvam mais detalhes, é preciso se utilizar de métodos numéricos, e o apoio aí computacional vai ser mais exaustivo, né? Então, no caso do método da máxima verossimilhança, em outras situações ele é a alternativa mais viável, mas no caso da gente aqui, nós vamos ficar com o estimador de mínimos quadrados, certo? Então vou só passar aqui uma revisãozinha, né? Nesse capítulo a gente estudou o modelo de regressão linear, que postula uma equação linear. Essa é a suposição S1 do modelo, entre variável dependente e resposta. A gente assume os erros homocedásticos não correlacionados e existência de ao menos duas observações a fim de que se possa estimar esses parâmetros. Essas são as suposições S2 e S4. Agregando a suposição de normalidade dos erros, tem-se que o y tem média, que é o beta, o y condicional é o beta 1 mais o beta 2x, e a variância do y acaba sendo a variância dos erros. Os estimadores de mínimos quadrados têm as suas expressões fechadas no modelo de regressão linear simples. No caso da regressão múltipla também tem uma expressão fechada para isso. E o SSE sobre n-2 representa aqui o estimador, né, da variância, e são as expressões algébricas dos estimadores de mínimos quadrados para o beta 1, beta 2 e o sigma 2, respectivamente. É importante lembrar da propriedade de Gauss-Markov. Os estimadores de mínimos quadrados são os melhores na classe dos lineares e não viesados, Blue. E no modelo de regressão com erros normais, os estimadores de mínimos quadrados e de máxima verossimilhança para os betas são os mesmos, porém, no caso da variância, em pequenas amostras, a expressão, a diferença, né, do estimador de mínimos quadrados para a variância é só que não divide por n-2. Ele divide por n. Aqui, ó. E pequenas amostras acaba tendo um viés, ele acaba sendo viesado, mas com o aumento do tamanho da amostra isso acaba não acontecendo. Mas aí essa é uma diferença entre o estimador de mínimos quadrados e de máxima verossimilhança para a variância dos erros do modelo. Era essa a história. Tem algumas coisinhas aqui para vocês darem uma lida sobre regressão quantílica, mas só curiosidade. Alguns tópicos aqui adicionais e as referências do capítulo, tá certo? Esse material aí também está no Lava. Era isso. Vou parar a gravação aqui.